Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, disse Jesus: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Quando nós nos preparamos para ouvir o Santo Evangelho, nós traçamos sobre nós 3 pequenas cruzes. A persignação, uma na testa, significando esta palavra que eu vou escutar, eu quero meditar, quero guardá-la na minha mente. Traçamos depois a cruz nos lábios, significando que essa palavra eu devo também proclamar aos outros. E por fim, a cruz no peito, significando que esta palavra eu devo praticar. Então fala assim comigo, que esta palavra esteja na minha mente, para eu meditar, nos meus lábios, para eu proclamar, e no meu coração, para eu praticar. É isso que Jesus nos pede no Evangelho. Se alguém me quer servir, siga-me. O que é este siga-me? Significa que nós devemos imitar Jesus. Não é só seguir as suas pegadas lá na Terra Santa. Não. É mais exigente. É imitá-lo com a nossa vida. E aqui um consolo para nós também, porque Jesus não fala vai, Ele fala segue-me, siga-me, ou seja, Ele vai junto conosco. É como aquele treinador que está ali diante da equipe, que está ali diante do competidor, dando as orientações. Então, isso significa seguir Jesus, imitá-lo e ter essa confiança de que Ele vai à nossa frente, está conosco. Então, aqui, esse caminho árduo e feliz do cristão, que começou nossa caminhada rumo ao céu no dia do nosso batismo. O que é o batismo? Aquele mergulhar na água, ou a água te lavar. Então significa que eu morro para mim e depois emerge daquela água, sai criatura nova. Então morro para mim e vivo para Cristo. Morro para o mundo e vivo para o céu. Morro para a carne e vivo conforme o Espírito. Isso é o batismo, que temos que viver a cada dia com alegria, como diz São José Maria Escrivá. Então repete comigo: Senhor, eu quero viver o meu batismo a cada dia com alegria. Então isso tem que estar sempre na nossa mente. Por que nós estamos fazendo neste mundo? Nós não estamos aqui apenas para tornar o mundo mais belo,
como algo decorativo. Nós estamos aqui com uma missão dada por Deus e que consiste nisso: viver o nosso batismo, morrendo a cada dia para nós mesmos e vivendo para Deus. Aqui está a essência do cristianismo. Temos que ser um grãozinho de trigo, como diz Jesus. Em verdade eu vos digo, né? Jesus falando de modo solene, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. O primeiro exemplo dessa realidade é o próprio Jesus Cristo. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. E uma vez que os nossos primeiros pais desobedeceram à ordem divina, e junto com o pecado entra a morte, e agora as portas do paraíso estão fechadas. Era preciso alguém que fosse homem e Deus ao mesmo tempo, para nos salvar. E então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como diz o salmista, exclama: com alegria, com prazer, eu faço a vossa vontade, Senhor. E Jesus então se reveste da nossa natureza humana. Isso porque Ele queria demonstrar o seu grande amor por nós. Qual que é o máximo exemplo de uma pessoa que ama a outra? Dar a vida, é morrer pelo outro, pois foi isso que Jesus fez por nós. Ele não podia morrer como Deus, e Ele arrumou um modo de dar esse testemunho de morrer por nós, assumindo a nossa natureza humana. E nós sabemos que toda a vida de Jesus foi para fazer a vontade do Pai. Foi de sacrifício, de imolação, até o seu cume no Calvário. E olha que mesmo lá pregado na cruz, Jesus estava esquecido de si. Ele pensou na salvação daqueles algozes: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele pensou naquele homem que estava com ele pregado na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pensou no discípulo amado e na sua mãe: eis o teu filho, eis a tua mãe. Jesus, que naquele momento doloroso da sua agonia, se imolava mais. Quando lhe ofereceram fel e vinagre para amenizar a sua dor como uma droga, ele rejeitou, porque ele queria sofrer o máximo por nós. Então não tinha jeito de Jesus fazer mais por nós. Tudo que ele pôde fazer, fez, derramando o seu sangue. Então agora não dá mais para duvidar do amor de Deus por nós. Bastava uma gotinha de sangue, como foi na circuncisão, para ele salvar a humanidade. Mas talvez a gente desconfiaria: será que realmente Deus me ama? Mas agora, com a sua morte na cruz, e eis aqui o símbolo por excelência do cristianismo, a cruz é para lembrarmos não só da morte de Jesus, mas do seu amor por nós. Como nós somos amados.
Por isso nós temos motivos de sobra para ser alegres, gratos ao nosso Deus. Então agora é a nossa vez de demonstrarmos também nosso amor a Deus e aos irmãos, entregando não uma parte da nossa vida, mas toda a nossa vida ao Senhor. Assim como fizeram vários santos, como o santo que hoje nós celebramos, São Lourenço, primeiro diácono mártir de Roma, grande colaborador do Papa Sisto II. Certa vez, ao ver o Papa indo celebrar a Santa Missa numa catacumba, contra as determinações do imperador romano, disse-lhe: Pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? Ao que o Papa respondeu: mais alguns dias te guarda uma coroa mais bela. E esse santo diácono era responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava os mais necessitados. Num tempo de perseguição aos cristãos, sob ordem do imperador Valeriano, o prefeito local exigiu a confiscação dos bens da igreja. São Lourenço pediu-lhe um prazo a fim de ajuntar os tesouros da igreja. Após ter reunido na praça os pobres, cegos, coxos, viúvas, órfãos e doentes, disse ao prefeito: aqui estão os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Então ele que administrava os bens da igreja, buscava isso, o consolo daqueles que sofriam no corpo e na alma. Maior tesouro da igreja, os pobres. E então, sentindo-se enganado, o prefeito submeteu a diversos tormentos, até colocá-lo numa grelha ardente. Mesmo estando sobre aqueles ferros candentes, disse: podem virar-me, que já estou bem assado desse lado. Morreu Marte no ano 258. 258. É como se ele tivesse morrido ontem, porque é celebrado, é lembrado. Certa vez falaram por a Vitor Hugo, um grande escritor. Pelos seus escritos, o Senhor vai ser sempre lembrado pela humanidade. E ele então respondeu: eu ser lembrado por todos os séculos, pela humanidade, não. Quem é lembrado sempre pelos homens, no decorrer dos séculos, são os santos. Esses sim é que são lembrados. Então já passaram séculos e nós celebramos a memória de São Lourenço. Então isso deve nos instigar também. Jesus, eu quero ser um grão de trigo. Eu quero dar a vida pelo Senhor. A nossa maior alegria
vai ser não só entrar no céu, mas saber que eu vivi para o meu Senhor, que eu amei, que eu me gastei por Ele. Minhas forças, o meu tempo. Conta uma lenda que uma águia, ela tinha botado 3 ovos, e ela então, lá do alto do penhasco, ela vê os 3 ovos, e um deles ela empurra para o chão, para que saísse ali do ninho. Ela queria cuidar só de 2 filhotes. E aqui então, uma lição para a nossa vida. Nós temos 3 amores: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E como a águia, devemos descartar um deles, que é o amor a si próprio. É o que Jesus ensinou. Quem se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, o desafio está lançado pelo próprio Senhor. Vamos fazer essa experiência de viver a cada dia o nosso batismo, morrendo para nós mesmos, vivendo só para o bem, para o nosso Deus, para os nossos irmãos. E aí nós veremos como seremos felizes. Já degustaremos o céu aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,